Trata-se de uma trata-se de uma questão de reescrita, né? Vamos ler o enunciado. Considerando o excerto, este egrégio e fidalgo cronista lembra que também foram registrados recuos na Argentina. Assinale a alternativa incorreta. Adoro quando a banca coloca em caixa alta, que é para você nem ter a desculpa de marcar errado. Quanto à regência verbal, prescrita pela norma padrão. Então, o enunciado foi até generoso, né? Colocou aqui em caixa alta, colocou o assunto da questão. Então, não dá para a gente se queixar da formulação da pergunta. Ela está sendo bem clara no que ela quer. Mas aí a gente precisa saber qual é o verbo, né? Que verbo é esse que está sendo exigido aqui, né? Se é sobre regência verbal, eu tenho que saber qual é o verbo. Então vamos lá. Este agrégio e fidalgo cronista lembra de que também foram registrados recuo na Argentina. Ele está querendo saber, gente, com relação ao emprego do verbo. E o verbo em questão é o verbo lembra, certo? Então, a gente vai procurar todas as ocorrências do verbo lembra ou coisas parecidas com o verbo lembra, lembrar, né? E vai marcar e depois a gente vai analisar. Na letra A tem assim: este agrégio e fidalgo cronista lembra, vamos marcar aqui, né? De que também foram registrados recuos na Argentina. Letra B. Este agrégio fidalgo cronista não esquece que também foram registrados recuos na Argentina. Este agrégio fidalgo cronista se lembra de que também foram registrados recuos na Argentina. Este agrégio fidalgo cronista não se esquece de que também foram registrados recuos na Argentina. Este agrégio fidalgo cronista lembra-se de que também foram registrados recuos na Argentina. Bem, ele quer a incorreta, né? Vamos só relembrar um pouquinho do que é regência verbal. Bem, basicamente, gente, regência está ligado à relação do verbo com seus complementos, certo? E aí o que é que acontece? Alguns hábitos da nossa fala, a gente acaba levando para a escrita e para a leitura, e essa questão de regência ela fica meio nebulosa na nossa mente, mas ela é, às vezes, né, na maioria das vezes, bem óbvia, certo? E isso está ligado à, à transitividade verbal, certo? A gente tem verbo transitivo indireto e verbo transitivo indireto. E às vezes a gente vai ter o verbo bitransitivo, né? Que ele vai ser direto e indireto. A relação do verbo com esses complementos é que a gente vai chamar de regência. E existem regras para essa regência. Isso dá uma aula muito extensa. Enquanto eu respondo e explico por que estão certas e a errada está errada, eu vou falar, mas muito brevemente. Eu quero que esse vídeo passe do tempo estipulado. Vamos começar de baixo para cima. Aqui, o verbo
Tá aqui, né? O verbo lembrar. O que é que acontece? O verbo em questão, como a gente já viu, é o verbo lembrar. Vou voltar aqui para o enunciado para a gente lembrar disso, né? Que o verbo que está sendo colocado em questão é o verbo lembrar. O verbo lembrar, ele tem uma particularidade, certo? Ele pode ser verbo transitivo direto e ele também pode ser verbo transitivo indireto. Aquelas coisas que a língua portuguesa, aquelas peças, né, que a língua portuguesa ela prega na gente. Como é que eu faço para distinguir uma da outra? Vê bem. Quando é que o verbo lembrar, ele vai ser transitivo direto? Quando eu não tiver um pronome junto dele. Então vamos colocar assim: sem pronome, ele vai ser verbo transitivo direto, certo? Lembrem do sem pronome. Com pronome, certo? Com pronome, ele vai ser verbo transitivo indireto. E aí eu preciso lembrar, ter em mente, que pronome, gente, vai muito mais além dos pronomes pessoais do caso reto. Que sempre que se fala de pronome, o pessoal só lembra desses aqui, certo? Mas a gente tem outros pronomes. A gente tem pronomes pessoais. Esse daqui, no caso, são os pessoais do caso reto. Mas a gente tem os pessoais do caso oblíquo, a gente tem os pronomes oblíquos átonos, tônicos, a gente tem pronomes de tratamento e assim por diante. Por isso que eu falo que é um assunto extenso. Mas agora, sabendo dessa regra aqui, ó, que quando o verbo estiver sem pronome, ele vai ser transitivo direto, e quando ele estiver com pronome, ele vai ser transitivo indireto. Aí, o que é que acontece? Se ele for, né, ele estiver sem pronome e estiver exercendo função de e o seu complemento, né? Vamos dizer assim, o seu complemento, o que vem depois dele, que no caso aqui é o objeto indireto. Aliás, o objeto direto e aqui o objeto indireto. Se na questão a gente encontrar alguma coisa errada nesse complemento, o que a gente vai olhar aqui, ó, é o complemento, certo? Não o verbo em si. Se a gente encontrar alguma coisa de errada nesse complemento, a gente vai marcar como errado, porque a gente está buscando a incorreta. Então vamos lá. Este egrégio e fidalgo cronista lembra-se de que também foram registrados recuos na Argentina. Esse C aqui, ó. Esse C, pronome pessoal oblíquo, né? Nesse caso, o se, ele está se referindo a este egrégio fidalgo cronista, lembra-se, ele está reflexivo, né? Ele lembra-se. Aí, quando tem o pronome, o que é que a gente viu aqui na regra? Tem pronome, logo ele vai ser transitivo indireto. Então, se ele é transitivo indireto, gente, se ele é transitivo indireto, ele precisa do quê? De preposição, certo? E a preposição, ela vai ser encontrada onde? No seu objeto direto. Do que lembra-se o cronista? Ele lembra-se, olha o complemento, de que
tananã. Importa o resto pra gente? Não. Importa isso aqui, ó. O de. Esse de aqui é a nossa conjunção. Perdão, nossa preposição. Preposição, certo? Então, essa construção aqui dessa frase, né, desse período aqui, tá ok. Não é essa a nossa alternativa. Este egresso fidel cronista não se esquece de que também foram registrados recuo. Tá aqui, ó. O verbo aqui, ele colocou o verbo esquecer, né? Quem não se esquece, lembra, né? Não é isso? Quem não se esquece, lembra. E aí tem uma regrinha. E que regra é essa? Ai, o português. Quando eu tenho palavras que expressam negação, como é o caso aqui de não, ele atrai o pronome, né? Ele atrai o pronome átono, né? O se. Ele atrai o pronome átono, se, para perto dele, certo? Porque, no geral, o pronome ele virá depois do verbo. Mas quando a gente tem esse fenômeno de palavras com sentido de negação, ele atrai esse si, que vamos dizer que ele estaria aqui, e ele vem para cá, para antes do verbo. O verbo não é aqui, ó, esquecer. O verbo esquece, né? Do verbo esquecer. Então, ele atrai o si para junto dele, tá certo? Então, a gente não vai dizer assim, não esquece-se. A gente vai dizer não se esquece. Esse fenômeno a gente chama de próclise. Vocês já devem ter ouvido falar disso aqui, né? Próclise, mesóclise e ênclise, né? Então, tem algumas regrinhas básicas que eu não vou me alongar, porque senão o vídeo vai ficar enorme. E aí, isso faz com que essa construção esteja correta. Não se esquece, vai ser o equivalente a lembra-se. Então, também está correto. Lembra que a gente está procurando a incorreta, tá, gente? Ó, este egrégio fidalgo cronista se lembra de que, antes de ir para a letra C e dizer que essa aqui está correta, a gente também tem que olhar o complemento, né? Não se esquece de que também, nananana, a gente está atrás de observar se tem a preposição, a conjunção. Não, a preposição mesmo. Olha, eu já enlouquecendo aqui. Então, assim como aqui, ó, na letra E, a letra D também tem preposição. Nesse caso, o verbo esquecer, ele está servindo de verbo transitivo indireto. Se ele é indireto, ele exige preposição. A preposição está aqui. De que? Então, está corretíssimo. Agora sim, letra C. Este egrégio fidalgo cronista se lembra de que, ó, para não me alongar e ficar repetitivo, né? Temos aqui o verbo, certo? Temos aqui o pronome. E se a gente tem pronome, a gente tem que ter preposição, certo? Então, parecido com as outras, também está correto. Só lembrando a regrinha aqui em cima, tá, gente? Com pronome, com preposição, tá certo? Ó, tem o pronome aqui, então tem preposição. Beleza? Letra B.
Não esquece que também foram registrados recuos na Argentina. Vamos lá. Esquece. É o nosso verbo. Letra B. Não esquece que... vamos lá. Aí, como eu falei aqui do não, vocês poderiam estar esperando um se aqui, né? Mas vamos pensar caso a caso, tá? Nesse caso aqui, a ideia é outra. Este egrégio fidalgo cronista não esquece que esse que aqui, que também apareceu nas outras, tá? Não esquece que esse que ele está servindo de conjunção integrante, né? Para apontar, para trazer tudo isso aqui que será o complemento, que vai servir como objeto, né? Alguma forma subordinada substantiva do verbo. Então, este egrégio fidalgo cronista não esquece. Do que ele não esquece? Ele não esquece que também foram registrados recuos na Argentina. Veja bem, se não tem pronome, tá? Não tem pronome, que foi que a gente viu aqui. Se não tem pronome, é objeto direto. Sem pronome, sem preposição. Certo? Então, na letra B, eu não tenho pronome. Logo, eu não terei preposição. Então, tudo que vem aqui, ó, depois do esquece, vai ser meu objeto direto. Certo? Olha, eu botando um i aqui. Objeto direto. Sendo meu objeto direto, não precisa de preposição. Então, essa construção aqui da letra B também está correta. Sendo assim, só resta para a gente a letra A, que será nosso gabarito, né? Mas vamos entender por que a letra A é a correta. Este egrégio fidalgo cronista lembra de que, olha, lembra de que esse dia aqui não é a nossa falada preposição, não é isso? E o que foi que a gente aprendeu, gente? Para ter preposição, tem que ter o quê? Pronome. Cadê o pronome? Não tem pronome. Não tem pronome aqui, não tem pronome aqui. Se não tem pronome, essa preposição aqui, o uso dela está incorreto, certo? O correto seria: este egrégio fidalgo cronista lembra que também foram registrados recuos na Argentina. Não precisa decidir, tendo em vista que não tem preposição. Então, a alternativa correta é a letra A. Regência verbal é um assunto longo, complexo, mas que dá para a gente aprender. Só não dá para fazer isso de maneira tão rápida aqui, certo? Até a próxima questão.